seguinte, a gente vai abordar hoje. Começou a gravar agora. Então vamos lá. Hoje nós vamos abordar o último teórico do nosso debate sobre a sociologia brasileira, ou principalmente sobre o pensamento social brasileiro, que é o Caio Prado Júnior. Até agora, assim, lógico que tem vários outros, né, sociólogos e pensadores brasileiros que a gente não consegue discutir todos, mas eu tentei pegar os principais, esses autores eles sempre caem nos vestibulares e tudo mais, e são teóricos extremamente importantes para a gente entender a formação social, política e econômica brasileira. Então, o que a gente estudou até agora? E, Gabriel, tem sociólogas, mas desse período que a gente está analisando especificamente, é que, na verdade, assim, nesse período, a sociologia no Brasil, na década de 30, ela não era formada ainda. Então, a gente tem pensadoras brasileiras da época, mas não, mas elas não, como pode dizer, elas não tinham a visibilidade que esses autores aqui tinham, né? Por isso que a gente está abordando. Mas tem vários sociólogos que a gente pode até vir a discutir em algum momento, tá? E, enfim. Então, o que a gente viu até agora, né? A gente trabalhou com Gilberto Freire. A preocupação do Gilberto Freire, então, é analisar o Brasil a partir de uma característica cultural brasileira, que seria justamente a formação do Brasil. Como que se dá a formação do Brasil e o que vai diferenciar o Brasil de outros países que também vivenciaram o regime escravista na perspectiva do Gilberto Freire? Para o Gilberto Freire, há um elemento muito importante na formação do Brasil, que é a ideia da família patriarcal, né? Que as relações que se dão dentro dessa família patriarcal num regime escravista, né, na sociedade aristocrata e escravista brasileira, elas implicam a formação social e econômica do Brasil. Por quê? Essa família patriarcal, as relações que se davam no interior da família entre, né, o patriarca, o homem branco europeu ou de origem europeia, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos e em relação aos escravos, ela era transposta para a vida em sociedade. Então, as regras existentes que organizavam lá o que o Gilberto Freire vai chamar de Casa Grande e Senzala, elas são transpostas para a vida social, política e econômica, fora também da Casa Grande. Por que isso ocorre? Porque o Brasil é um país colônia e ele está submetido à metrópole, só que a metrópole ela está do outro lado do oceano, né? Então o rei de Portugal está em Portugal. Então, não há uma autoridade, não há um Estado existente no Brasil que esteja acima do poder desse patriarca, né, desse senhor patriarcal aí. Então, para o Gilberto Freire, esse é um elemento importante na sua análise, e o outro elemento importante é que a forma como se deu a família não, como se deu o processo de escravidão no Brasil, devido às características, né, as próprias características dos portugueses, aquilo que ele vai chamar de, esqueci o termo agora, mas enfim, plasticidade, né, essa ideia da plasticidade, permite que haja uma relação e uma influência mútua, tanto da cultura portuguesa, na escravista, quanto da cultura dos africanos e escravos na cultura dos portugueses. Então, há uma mescla. E isso permite um processo de miscigenação, que a gente vê esse processo de miscigenação ocorrendo no Brasil, mas esse processo de miscigenação ele não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem toda uma formação protestante. Então, a escravidão nos Estados Unidos ela se dá de outra maneira. Nesse sentido, para o Gilberto Freire, essa miscigenação no Brasil ela foi um aspecto positivo, né, do processo da formação brasileira. Por quê? Porque ela diminui a distância entre os dominantes e os dominados, entre o branco e o negro dentro da sociedade brasileira. Para ele, a escravidão
esse processo de miscigenação característico do Brasil gerou uma democracia social, porque ela permitiu a ascensão social, né, dos mestiços. Então, para o Gilberto Freire, a miscigenação no Brasil é um aspecto positivo da escravidão e ela permite, então, essa ascensão social dos mestiços dentro da sociedade, diminuindo a distância entre brancos e negros. Então, essa perspectiva teórica, ela vai contra a corrente que predominava aí no final do século XIX, começo do século XX, que eram as teorias racistas, que entendiam as raças, né, o branco, o negro e o amarelo, como estabelecidas a partir de hierarquias, como as raças mais desenvolvidas e as raças menos desenvolvidas. Então, o Gilberto Freire tenta analisar o Brasil superando essa perspectiva racista, no sentido que vai analisar as raças a partir de uma hierarquia. Para ele, então, o processo de miscigenação, que era visto como algo negativo por essas teorias, ele, na verdade, no Brasil, ele é pensado como algo positivo, porque ele diminui a distância entre esses grupos sociais. Então, aí a partir dessa análise, né, vão remeter à teoria do Gilberto Freire a ideia de democracia racial, né? Então, que a, a, a ideia da miscigenação é algo positivo no Brasil. Autores, tanto como o Sérgio Buarque de Holanda, como o Florestan Fernandes, eles vão questionar muito essa ideia de democracia racial. Para esses autores, né, não dá para se falar na ideia de democracia racial no Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, ele vai falar o seguinte, ele vai fazer essa análise também brasileira, partindo da ideia da família patriarcal, como que essa família patriarcal ela influencia nos aspectos políticos e sociais da sociedade brasileira. Para o Sérgio Buarque, como no Brasil não havia uma instância superior acima desse senhor feudal, desculpa, senhor feudal não, né? Desse aristocrata, né? Desse fazendeiro, latifundiário, escravista, como não havia nenhuma instância superior a ele, e ele era a autoridade máxima durante a colônia, quando o Brasil começa a se modernizar e quando a família real ela vem para o Brasil e estabelece um Estado mesmo, propriamente dito, na colônia, esse indivíduo que passa agora a ocupar posições dentro dessa estrutura estatal, ele não consegue diferenciar aquilo que é público daquilo que é privado. Então, essa característica familiar brasileira, ela dá origem àquilo que o Sérgio Buarque vai chamar de homem cordial. Então, o que é o homem cordial na perspectiva do Sérgio Buarque? É aquele que age a partir das emoções, aquele que age, sobretudo, a partir dos afetos. E por agir a partir das emoções e a partir dos afetos, ele é uma pessoa alheia, né, à ideia da impessoalidade. Então, quando esse indivíduo passa a ocupar posições públicas, ele confunde aquilo que é público daquilo que é privado, dando origem aí ao que a gente vai chamar de patrimonialismo, né? O que é o patrimonialismo? É você não ter uma diferenciação clara daquilo que é público e daquilo que é privado. E, sobretudo, você se utilizar dessas instâncias públicas para satisfazer aspectos do seu interesse pessoal. Então, nós temos aqui, né, essa ideia do homem cordial e como isso vai influenciar na formação da sociedade brasileira. Para o Sérgio Buarque, as instituições racionais, as instituições republicanas, democráticas existentes no Brasil, elas são instituições importadas dos países de capitalismo central, sobretudo, né, os países europeus, Inglaterra, França, e posteriormente também os Estados Unidos. Então, você pega essas instituições que são organizadas racionalmente a partir de aspectos impessoais, né, a ideia da burocracia weberiana, então, que você organiza a partir de características impessoais, aquilo que é privado, aquilo que é particular do indivíduo, ela não interfere dentro dessas decisões públicas, porque ela é uma estrutura racionalizada,
No Brasil, essas instituições elas são desvirtuadas. Por quê? Porque no Brasil, o brasileiro, esse homem cordial, ele não consegue diferenciar, ele não consegue estabelecer uma linha divisória efetiva entre aquilo que é público e que é privado. Então, a gente deixa os nossos interesses públicos influenciarem constantemente a gente deixa os nossos interesses privados influenciar constantemente nos aspectos públicos, de forma a beneficiar o indivíduo. Então, todas as transformações que ocorreram no Brasil, também segundo a perspectiva do Sérgio Buarque, elas foram transformações que buscavam, na verdade, não modernizar a sociedade brasileira no sentido estrito do termo, mas eram transformações que garantiam privilégios dentro da sociedade. Na aula anterior eu tinha falado, né, que na independência eu relacionei Dom Pedro I com Dom Pedro II, né, não tinha nada a ver, na verdade é Dom João VI que voltou para Portugal, e aí o Brasil fica com Dom Pedro I, né, só corrigindo o meu erro fatídico. E por último, a gente tem o Florestan Fernandes. Então, o Florestan Fernandes ele vai fazer duas análises. A primeira análise é a ideia da Revolução Burguesa no Brasil, que ele vai falar que o Brasil ele não teve um processo de formação da sociedade capitalista, assim como ocorreu na Europa. Por quê? Porque na Europa, o capitalismo ele surge a partir das revoluções, Revolução Industrial e Revolução Francesa. E essa ideia de revolução, ela implica numa ideia de ruptura. Então, você rompe com o regime, que no caso é o regime feudal, e passa agora para uma sociedade organizada, uma sociedade burguesa, uma sociedade capitalista, através desses dois momentos históricos que marcam essa divisão. No caso brasileiro, não houve uma revolução burguesa nos moldes das revoluções burguesas do século XVIII. Por quê? Porque no Brasil a Revolução Burguesa ela ocorre num processo longo, que vai desde o final do século XIX até meados ou quase final aí do século XX. Então, não há uma Revolução Burguesa propriamente dita. E aqui a gente tem dois elementos importantes. Por quê? Na Europa, o processo de Revolução Burguesa ele se deu de que forma? Você tem o desenvolvimento do comércio, a criação de uma burguesia, aí essa burguesia, com o objetivo de tomar o poder político do Estado, ela empreende, então, uma revolução burguesa no campo político, porque é a revolução que é caracterizada, sobretudo, né, o principal exemplo que nós temos é a Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, a burguesia francesa, ela já detinha o poder econômico, só que o Estado absolutista francês, ele não atendia os interesses dessa burguesia. Então, a burguesia se viu na necessidade de também conquistar o poder do Estado, derrubando a monarquia. No caso brasileiro, não. O processo de industrialização no Brasil, ele ocorre justamente a partir do Estado. Então, não há uma burguesia industrial brasileira capaz de modernizar a sociedade brasileira, mas é justamente, sobretudo a partir da Revolução de 30, que o Estado começa a intervir dentro da sociedade e criar as condições necessárias para que se comece a surgir uma burguesia industrial. Então, desse processo, não há antes desse processo, então não há uma burguesia industrial. A burguesia industrial no Brasil, ela é resultado das ações do próprio Estado buscando se modernizar. E aí faz com que surja essa burguesia industrial, e aí no decorrer do século XX, essa burguesia social, ela vai conseguindo ter mais influência em relação ao Estado e deixando no segundo plano a burguesia agrária, vamos dizer assim, né? A burguesia agrária, que é oriunda lá desde a sociedade escravista. Então, há um processo totalmente diferente do surgimento da burguesia e do processo, né, de revolução burguesa da sociedade brasileira no Brasil em relação à Europa. Outro ponto importante que o Florestan também vai analisar é a ideia da democracia racial.
né, ao analisar a cidade de São Paulo, que é a sociedade que mais se modernizou, então, no Brasil, que ele está analisando, ele está vendo, então, como que é o processo de urbanização e o processo de industrialização da cidade de São Paulo. E, a partir disso, ele começa a analisar qual é o papel que a população negra, ex-escrava e descendentes de escravos, eles passam a cumprir dentro dessa sociedade. E ele percebe que, na verdade, desde o fim da escravidão, essa população, ela passou a ser uma população marginalizada. Então, nunca houve no Brasil uma política que inserisse esses indivíduos numa vida social. Muito pelo contrário, né? As políticas existentes no Brasil, elas tendiam a cada vez mais é, a cada relegar a um segundo plano essa população negra. Então, para ele, a ideia do mito da democracia racial, a ideia da democracia racial para o Florestan Fernandes é um mito. Por quê? Porque nunca houve no Brasil uma política estatal após o fim da escravidão que buscasse inserir o negro dentro da sociedade. E isso se agrava, sobretudo, com o processo de imigração europeia para o Brasil. Por quê? Porque esse imigrante europeu, ele já era mais afeito ao trabalho livre, porque ele já estava habituado ao trabalho livre nos seus países. Então, quando ele chega no Brasil, ele já está inserido na ideia de contrato, já sabe cumprir um contrato de trabalho, ele já tem essa relação de trabalho livre, coisa que o negro, ex-escravo, o descendente de escravo, nunca teve, né? E ele vai falar, sobretudo, que essa ideia da miscigenação existente no Brasil, ao invés de diminuir essa distância entre brancos e negros, na verdade, ela promove um processo de branquialização do negro no Brasil. Por quê? Porque o mestiço, se ele tem um tom de pele mais claro, e ele tem uma ascensão social, vamos dizer assim, através dos estudos, através do trabalho e tudo mais, ele não é caracterizado como negro, ele é caracterizado como branco dentro da sociedade brasileira. Então, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, você tem aquele... Nos Estados Unidos, se você é descendente de negro, independentemente da cor da sua pele, você vai ser considerado negro, porque lá há uma divisão, né, mais clara ou uma divisão mais radical, não sei se acho que não é um termo interessante de se usar, mas há uma divisão mais bem estabelecida nesse sentido. No Brasil, não. Isso se dá origem à segregação existente, porque nos Estados Unidos a segregação ela não permitia que os indivíduos se relacionassem, então não teve um processo de miscigenação lá como teve aqui. Então, lá nos Estados Unidos, se você é descendente de negro, você é negro. Assim como se você é descendente de latino, que é o nosso caso, por exemplo, por mais branco que nós sejamos, se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai ser sempre considerado como latino e não como branco, porque isso é próprio deles, essa separação, essa segregação. No caso brasileiro, não. Se você não tem se você é mestiço e não tem a cor da sua pele tão preta, né, tão escura, vamos dizer assim, ela, você é caracterizado como branco dentro da sociedade brasileira, dependendo do contexto no qual você está inserido. Então, há um processo, na perspectiva do Florestan Fernandes, de branqueamento. Então, e não a ideia de uma democracia racial. Tanto o Florestan Fernandes quanto o Sérgio Buarque de Holanda, eles vão criticar essa ideia de democracia racial, defendendo a ideia de que no Brasil o racismo ele foi tão ruim ou até mesmo pior do que o racismo nos Estados Unidos. O Sérgio Buarque de Holanda vai falar o seguinte, que essa ideia da cordialidade do brasileiro, ela implica em você camuflar os conflitos existentes dentro da sociedade. Então, o racismo no Brasil ele existe, mas ainda assim é um racismo camuflado. Por quê? Porque o indivíduo que pratica o racismo, ele não se reconhece enquanto racista. Então, às vezes você é racista, não só no racismo, no caso do o Sérgio Buarque, ele vai falar do machismo, né? Dá para relacionar isso à ideia da homofobia também. Por quê? Porque às vezes nós somos racistas numa brincadeira, nós somos racistas numa piada,
A gente é racista utilizando-se de um dito popular, por exemplo, ou de um termo, que é um termo pejorativo, para se referir ao outro. Mas daí você ameniza isso através da afetividade. Fala, não, ele é meu amigo, só estou brincando com ele, mas então isso camufla os conflitos existentes dentro da sociedade. Então, esse conflito racial na sociedade brasileira é um conflito permanente, que existe então desde a escravidão, e que nunca houve, né, uma política que inserisse o negro dentro da sociedade de fato. E aí, gente, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Em relação a esses autores que nós discutimos? Alguém gostaria de apontar algo? É... Que foi, Alana? A ideia de Ah, tá, perfeito. São vários aspectos culturais que o português tem, né? Então, a ideia de plasticidade do português, Alana, é o fato de que o português, ele não, no seu processo de colonização, que não se restringiu ao Brasil, mas a várias regiões do planeta, né? Desde o Oriente Médio até a Ásia, a África, Oriente e Ásia, os portugueses, eles empreenderam, né, a colonização. Essa ideia de plasticidade, segundo o Gilberto Freire, é uma herança dos mouros, porque a escravidão que os mouros empreendiam, ela não era uma escravidão segregacionista, no sentido que a gente falou aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. A ideia de plasticidade permite com que o indivíduo, tanto o explorador, ele consiga assimilar aspectos da cultura do dominado, deixando que o dominado também assimile aspectos da sua cultura. Então, não há uma segregação efetiva, uma segregação de fato. Há uma relação entre esses elementos. Um exemplo que a gente pode pegar, um exemplo que a gente pode pegar, por exemplo, né, um tanto quanto redundante, se você for pegar na Bahia, que aí você tem, né, uma história de escravidão muito presente na construção, na história da Bahia, você vê, por exemplo, uma festa religiosa como da igreja lá do Senhor do Bonfim, você tem uma celebração que é lavar as escadas da igreja do Senhor do Bonfim. Então, a igreja do Senhor Bonfim é uma igreja católica, mas quem que lava essas escadas, que é uma celebração religiosa, essa questão de lavar as escadas da Igreja do Bonfim? Quem lava as escadas são as mães de santo do candomblé. Então, e isso é um aspecto cultural, e isso é extremamente aceito dentro da Igreja Católica. Então, não há nenhuma restrição da Igreja Católica, não há nenhuma crítica da Igreja Católica em relação a esse aspecto. Então, aqui a gente tem né, essa ideia da plasticidade é você conseguir aceitar os aspectos da cultura do outro. Tanto que permite até que você constitua a família com aquele que é explorado, com aquele que é dominado e tudo mais. Então, isso é o aspecto da plasticidade, permitir faz com que você consiga absorver aspectos da cultura, inclusive daquele que é dominado dentro dessa relação. No caso, o escravo ou o indígena. Deu para entender? Mais alguma coisa em relação a isso? Então, aqui é uma revisão geral zona daquilo que a gente já discutiu nas aulas anteriores. E agora a gente vai analisar, então, o Caio Prado. O Caio Prado, então, ele vai ser O Caio Prado, ele tem uma história bastante interessante, né? Então, ele nasce em 1907 e vive até 1990. Ele, ele é filho de uma família burguesa brasileira. Na verdade, ele é filho de uma família aristocrata no Brasil, né? E, então, tem desde grandes proprietários, grandes latifundiários na família do Caio Prado, até mesmo industriais, né? Então, ele é de uma família tradicional brasileira, aristocrata e tudo mais. Só que ele, né, assume posições extremamente distintas da, da família dele.
o que faz com que ele se afaste também, né, da família dele e tudo mais. Isso a gente vai falar um pouco aqui sobre. Então, aqui temos aspectos, né, da vida dele. Ele se formou em Direito na Faculdade do Lago de São Francisco, em São Paulo. Então, ele foi escritor, político, historiador, geógrafo, filósofo e editor brasileiro. Quais são os aspectos importantes aqui da biografia do Caio Prado? Ele teve uma participação política importante dentro da Revolução de 30, né, apoiando a Revolução de 30, o Vargas e tudo mais. Contudo, né, a partir dos encaminhamentos que a Revolução de 30 tomou, ele passa a se afastar. Então, ele discorda, né, dos caminhos que esse processo esse governo começou a tomar no Brasil. Então, ele se distancia desses republicanos e aí e tal, e ele passa então a se aproximar das concepções marxistas. E ao se aproximar das concepções marxistas, ele vai se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, né, ao PCB. E ele aqui ele tem um aspecto muito importante, porque ele vai ser um teórico a inaugurar, do ponto de vista nacional, uma análise, uma reflexão da sociedade brasileira a partir do materialismo histórico. Então ele não vai ser a primeira pessoa a fazer uma análise no Brasil a partir do materialismo histórico, mas a análise que ele vai fazer do Brasil a partir do materialismo histórico, que é o método do Marx, né, ela vai ter uma abrangência muito grande, até pelo fato de que ele tinha muita grana e ele tinha também uma editora. Então, isso vai permitir com que o livro dele seja bastante difundido. Então, essa vai ser uma análise da sociedade brasileira a partir do materialismo histórico, que vai ter, então, uma grande difusão no Brasil. E ele faz parte também dessa geração de 30 do pensamento brasileiro, junto com Gilberto Freire e junto com Sérgio Buarque de Holanda. Então, esses três autores, né, do período de 30, apesar de que a sua grande obra mesmo vai ser escrita em 1942, ele vai ter um papel muito importante nessa formação aí do pensamento social brasileiro. Então, ele escreve A Evolução Política do Brasil, em 1933, que aí já tem alguns aspectos do que ele vai desenvolver na obra que vai ficar mais famosa, que é a formação do Brasil contemporâneo, que é o livro que ele escreve em 1942. Aí depois a gente tem outros estudos que ele, né, aprofunda esses aspectos, que é a Evolução Política do Brasil e outros estudos publicados em 53, e a Revolução Brasileira, publicada já em 66. Então, como que o Caio Prado ele vai fazer uma análise da sociedade brasileira? Ele vai analisar a sociedade brasileira a partir, né, de uma análise econômica. Então, igual a gente estava falando, né? O, o Gilberto Freire ele busca compreender a sociedade brasileira através dos aspectos culturais, dos aspectos que constituíram a cultura brasileira. O Sérgio Buarque ele vai tentar entender as raízes do Brasil a partir do brasileiro, da identidade do brasileiro, aquilo que constitui o brasileiro, que é o homem cordial. O Caio Prado ele vai fazer uma análise econômica da sociedade brasileira a partir, então, do materialismo histórico. E qual que é o aspecto importante da análise aqui dele, né? Ele vai analisar tanto as questões das classes sociais e como o processo colonial brasileiro ele foi fundamental para a constituição do Brasil contemporâneo, né? O Brasil moderno, né? O Brasil moderno, na perspectiva dele, então, resulta desse processo de colonização que a gente sofreu. Então, vamos pensar o seguinte: primeiro aspecto importante aqui é o fato de que, para o Caio Prado Júnior, o processo de colonização brasileira ela sempre foi parte de um processo internacional de expansão do capitalismo mercantil internacional. Então, mesmo o Brasil sendo colônia, ele sempre esteve inserido dentro de um processo de expansão daquilo que a gente chama de capitalismo mercantil, que é essa busca, né, dos países centrais europeus, principalmente, onde ocorreu de fato uma revolução burguesa, a constituição de uma sociedade
sociedade capitalista de fato, esse processo de expansão capitalista mercantil, essa busca por novos mercados desses países capitalistas centrais. Então, aqui a gente tem alguns aspectos importantes. Primeiro, então, a colonização brasileira ela foi um processo mais extenso de acumulação e expansão desse capitalismo mercantil e que ela vai implantar aqui nos trópicos, né, o que ele vai chamar de uma grande empresa colonizadora. Então, essa empresa colonizadora é uma empresa voltada para o lucro e que busca, então, satisfazer as necessidades tanto dos empresários internacionais, dos países capitalistas centrais, quanto né, os interesses dos empresários brasileiros, propriamente dito, desses empresários internos. E aqui tem um aspecto muito importante, porque quem vai permitir que esse processo todo ocorra é o trabalhador, né? Só que o trabalhador aqui, ele é considerado apenas uma pura capacidade de trabalho, porque ele nunca vai ser o sujeito no processo de construção desse Brasil. Então, a origem da sociedade brasileira, na perspectiva do Caio Prado Júnior, ela tem 4 aspectos. E quais são esses aspectos? Ela é uma empresa colonizadora, que tem que ser uma empresa lucrativa, voltada para o mercado externo e que empreende sempre uma devastação dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles nunca são inseridos dentro dessa sociedade brasileira. E isso remete, sobretudo, ao período da escravidão. Então, o capitalismo periférico, que é o capitalismo que marca o Brasil, ele é marcado por esse processo de colonização. Então, um elemento importante aqui desse processo é o seguinte, né? Acho que esse é o primeiro aspecto importante da análise do Caio Prado Júnior, seria pensar quais são os sentidos da colonização brasileira. Então, para ele, o Brasil, mesmo colônia, ele sempre esteve inserido dentro de um processo capitalista mais amplo, que era a expansão desse capitalismo internacional mercantil. Nesse sentido, né, o capitalismo no Brasil ele ocorre de uma maneira muito específica. E aí, espera só um pouquinho, gente, deixa eu organizar aqui. Tá. E aí a ideia é a seguinte: então o Brasil, mesmo depois da sua independência e mesmo depois da libertação dos escravos, né, da libertação dos trabalhadores com o fim da escravidão, mesmo depois desse processo, o Brasil ele não alterou as suas condições econômicas fundamentais, que era sempre organizada dentro da grande empresa exportadora. Então, a economia do Brasil, mesmo depois da independência, ela continuou sendo uma economia totalmente marcada por esse processo colonial, que é pensar sempre essa grande empresa, né, essa grande empresa exportadora. Então, o que implica essa análise do Caio Prado? Que o Brasil, desde o período da colonização, ele era uma colônia de exploração, diferentemente das colônias de povoamento que se davam, né, que se deu, por exemplo, nos países de colonização anglo-saxônica. Então, a gente tem aqui essa relação da colônia e da metrópole. Como que se dava a relação entre colônia e metrópole no caso brasileiro e no caso de Portugal? Você tinha, sobretudo, a ideia lá do pacto colonial. O que o pacto colonial ele implicava? Que o Brasil ele só podia fazer comércio com Portugal. Então, e como que se dava esse comércio? O Brasil ele vendia as matérias-primas para Portugal a partir de preços determinados pela própria metrópole, que era Portugal. Então, vendia matérias-primas a um preço muito baixo e os produtos manufaturados que o Brasil consumia também vinha da metrópole. O que ocorre? Quando a família real ela vem para o Brasil, a gente tem o fim desse pacto colonial a partir da abertura dos portos. Com a abertura dos portos, o Brasil ele pode agora fazer comércio com as nações consideradas as nações amigas.
Então, essa condição do Brasil, ela sempre se manteve dentro do período da colonização brasileira. E depois do período de independência, essa relação ela também vai se permanecer. Por quê? Quando a gente vai pensar, né, sobretudo após a independência do Brasil, na Primeira República e tudo mais, você tem qual é a principal empresa de exportação brasileira? Qual que é o principal item de exportação brasileira? Durante a colônia, o Brasil exportou cana-de-açúcar e exportou pau-brasil. Depois, na Primeira República, qual que é o principal aspecto de exportação brasileira? Alguém arrisca? O principal aspecto de exportação brasileira... Obrigado, gente. O principal aspecto de exportação brasileira passa a ser o café, ou seja, buscando atender os interesses do mercado externo. E até mesmo a constituição de uma indústria brasileira, ela não era predominantemente voltada para o mercado interno. Era uma indústria que visava atender minimamente os interesses internos, mas o seu foco principal era atender os interesses externos. Lembra que a gente estava falando, né, no Florestan, a, a burguesia, e aí o Florestan, como ele vai escrever já na década de 60, ele tá estudando o Caio Prado. Então, o Florestan mesmo, né, na análise do Florestan, ele vai falar que a formação da burguesia brasileira, ela se dá a partir do Estado. Então, quando o Estado intervém para modernizar a sociedade brasileira, essa modernização da sociedade brasileira está buscando atender os interesses desse capitalismo internacional. Então, não é os interesses do Brasil interno propriamente dito, né? Então, aqui, só para a gente fazer uma noção do que o que significa essa diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Uma colônia de exploração, que é o tipo de colonização que se deu na América Latina, é uma colonização predominantemente baseada na mão de obra escrava, tanto dos negros quanto dos índios, para baratear o processo de produção. Aqui a gente tem uma predominância dos latifúndios e produção agrícola de monocultura. Então, a gente produzia cana e depois passou a produzir café, né? Grandes monoculturas. E hoje, né, o que o Brasil produz? Grãos, né? Grandes monoculturas, soja, milho, que são, né, commodities voltados para o mercado externo também. Então, o destino da produção é o mercado externo e o objetivo, sobretudo, é a extração de recursos para o enriquecimento da metrópole, que era no processo de colonização. Então, tanto o ouro brasileiro foi todo para a metrópole, quanto, né, a cana-de-açúcar ia para a metrópole e assim consecutivamente. Diferentemente do que ocorreu na América anglo-saxônica, que é a colônia tida como colônia de povoamento. Então, aqui você tem, se bem que lá eles também tiveram a escravidão, mas você tinha também a mão de obra livre e assalariada, familiar. Então, você tinha predominância de pequenos minifúndios, ou seja, né, a ideia do camponês propriamente dito, as pequenas propriedades de terra, uma produção agrícola de policultura, então você produzia diversos itens e o destino dessa produção era sempre o mercado interno. E o objetivo, sobretudo, de uma colônia de povoamento é você construir uma nova pátria, não a ideia do Brasil de você colonizar, vir colonizar, ficar rico e voltar para a metrópole, que acontecia nesse sentido, né? Então, o capitalismo brasileiro, ele na perspectiva do Caio Prado Júnior, ele vai estar inserido dentro dessa ideia. Eu falei para vocês que o Caio Prado ele foi filiado ao PCB, né, ao Partido Comunista Brasileiro. E qual que é a implicação desse processo na análise no pensamento do Caio Prado Júnior? A implicação nesse processo é o seguinte: na tese da Terceira Internacional Comunista, já durante o stalinismo na União Soviética, eles queriam fazer, eles empreendiam fazer o seguinte: todo país ele tem que passar por uma revolução socialista. Só que para passar por uma revolução socialista, todos os países eles precisam atingir, né, o desenvolvimento máximo do capitalismo. Então, essa tese da Terceira Internacional Comunista, que é quando os países, né,
os partidos comunistas dos países, os representantes desses partidos se reúnem para discutir uma estratégia comum para todos os partidos comunistas de todos os países e tudo mais, eles criaram uma tese que significava o seguinte, né? A tese ela buscava com que esses países que foram colônias, ou os países que são semi-colonizados ou semi-independentes, tinham que ter uma formulação única de superação dessa questão da sua dependência. Só que daí, a crítica que o Caio Prado vai fazer, essa análise, é a seguinte, que é uma simplificação, porque essa análise, essa tese, ela implica que todos os países eles tinham que passar pelos mesmos processos de superação ou mesmo processo de formação da sua sociedade capitalista. Seria nesse sentido. Toda sociedade teria o seu modo de produção primitivo, que aí, no caso, sei lá, os indígenas no Brasil, vamos dizer assim. Aí você passava por um processo de escravidão, depois por um processo de feudalismo, até atingir o capitalismo. Então, esse era o modelo para todas as sociedades que tinham essa característica de serem países colonizados ou países dependentes. E então aqui o Caio Prado ele vai fazer uma crítica a esse processo, porque o Caio Prado vai falar o seguinte: primeiro, cada realidade concreta ela tem que ser analisada a partir das suas especificidades, a partir das suas características particulares. Então, no caso brasileiro, o Brasil nunca teve um regime feudal, né? Nunca houve o feudalismo no Brasil. Então, não tem como. A gente não pode pensar que o Brasil ele precisa passar pelo feudalismo para atingir o capitalismo, já que nunca existiu o feudalismo no Brasil e nem vai existir, né, o capitalismo no Brasil. O Brasil ele sempre foi uma colônia escravista. E por ser uma colônia escravista, o seu processo de desenvolvimento vai estar implicado justamente a essa forma de colonização escravista que ocorreu no Brasil. Então, a preocupação do Caio Prado é justamente superar alguns problemas. Primeiro, essa ideia de superação da anacronia. O que seria essa ideia da anacronia? É você falar de elementos do passado como se eles fossem iguais aos elementos, né? Por exemplo, as preocupações das pessoas do passado são as mesmas preocupações que nós temos hoje. Ou a gente pegar análises que valem para a Europa e transferir essa para a Europa do século XVIII e transferir essas análises para o Brasil do século XIX. Ou seja, são questões particulares do processo de formação brasileira totalmente diferentes. Então, não tem como a gente importar essas teorias prontas. A gente tem que desenvolver uma teoria própria brasileira. Então, a gente tem que superar essa anacronia, a gente tem que superar as desigualdades e as contradições sociais e superar também esse estado de subdesenvolvimento existente no Brasil. E ele vai falar o seguinte, né, que há uma dupla determinação no caso brasileiro, que seria o seguinte: a explicação, né, da formação do Brasil, ela está inserida no fato de que há uma dimensão interna do processo de formação brasileira, que é fundamental, mas há também uma dimensão externa, que é justamente essa inserção do Brasil dentro do capitalismo internacional. Então, qual que é a implicação? Para ele, no Brasil, não vai se desenvolver um mercado interno. Por quê? Porque os interesses, tanto da burguesia interna brasileira, estavam voltados para, né, o mercado, estavam voltados para o mercado externo. Então, nunca existiu no Brasil uma burguesia nacionalista que buscasse ir contra todos os interesses dessa burguesia internacional. Na verdade, os interesses da burguesia interna brasileira, eles se assemelham aos interesses dessa burguesia internacional. Então, o processo de formação do capitalismo no Brasil, ele sempre vai se dar de maneira dependente a essa burguesia internacional, a esse capitalismo internacional. Tanto que isso vai ser importante na formação brasileira, que até mesmo quando o Brasil ele passa por um processo de modernização, essa modernização que ocorre no Brasil,
ela está sempre mais voltada para os interesses externos do que para os interesses internos. Tanto que as grandes empresas brasileiras são as grandes empresas, até hoje a gente pode dizer que as grandes empresas brasileiras são as empresas voltadas para a área de exportação. Então, o aspecto de atraso, o aspecto de dependência, né, do capitalismo brasileiro, ele se dá a partir do quê? Do fato de que o processo de colonização brasileira, que se deu a partir da inserção do Brasil no processo de expansão do mercantilismo, de expansão do mercantilismo, do capitalismo mercantil, ela ela transcendeu o processo de independência brasileira, então a formação e a modernização do Brasil, a industrialização brasileira, ela também esteve voltada a esse processo de expansão do capitalismo internacional, e os interesses da burguesia interna brasileira se assemelham aos interesses dessa burguesia internacional, e isso impediu com que no Brasil se desenvolvesse, né, um capitalismo no sentido brasileiro do termo mesmo, voltado para os interesses internos brasileiros. E isso impedia qualquer possibilidade de você constituir trabalhadores que tivessem consciência mesmo, né, da sua condição social e que pudessem se organizar para buscar transformar essa sociedade brasileira. Então, essa ideia do capitalismo dependente, ela pode ser analisada até os aspectos da nossa sociedade atual, né? Você pensar, as principais empresas brasileiras hoje são, você tem a Vale do Rio Doce, que é uma empresa que exporta minérios, né? Ou seja, exporta voltada para a exportação, não o mercado interno. Você tem a Petrobras, que é uma empresa que exporta petróleo. Você tem como que é o nome? Você tem o agronegócio, por exemplo, né? E o agronegócio está voltado, sobretudo, para a exportação de commodities. Seja, né? Quais são os commodities? Laranja, soja, milho, os grãos. Então, e o Brasil ele não exporta esses produtos de forma manufaturada, ele exporta esses produtos de maneira bruta, eles são manufaturados fora do Brasil. Então, esse é um aspecto da formação econômica do Brasil que, segundo, né, essa análise do Caio Prado Júnior, a gente pode analisar até os dias atuais. E aí, basicamente, é isso. Deu para entender, gente? Ou ficou muito confuso com o que ficou? Dúvidas? Questões? Traumas? Obrigado, Alana. Pessoal, alguém não entendeu essa lógica do Caio Prado Júnior, da análise dele? Porque, na verdade, o conteúdo é basicamente esse. É pensar como que, para ele, o Brasil, então, nunca foi feudal, por quê? Porque o Brasil ele sempre esteve inserido dentro de uma lógica capitalista, seja desse capitalismo mercantil, né, que é lá do século XV ao século XVIII, seja propriamente falando capitalismo industrial. Então, o Brasil ele sempre esteve, né, o processo de colonização sempre criou no Brasil uma empresa capitalista voltada para gerar lucros para o mercado externo. Num primeiro momento, buscou gerar lucros para a colônia, Portugal. Aí, quando a família portuguesa veio para o Brasil e abre os portos para as nações amigas, né, o Brasil se expande ainda voltado para o mercado externo e não voltado para o mercado interno. Então, há uma incompletude da formação do capitalismo no Brasil, porque diferentemente, por exemplo, né, se a gente for pegar na Europa, nos Estados Unidos, nos países de capitalismo avançado, esses países eles se desenvolveram num primeiro momento internamente, né, o processo de industrialização, e depois eles passam a buscar novos mercados no exterior. No caso brasileiro, não. O Brasil ele sempre esteve submetido a essa lógica internacional, o que impediu a formação desse mercado interno brasileiro.
e com isso, a formação dos trabalhadores e tudo mais. Então, sempre subjugando esses trabalhadores a um segundo plano nesse processo de formação. E aí, até mesmo quando o Brasil ele se urbaniza e se industrializa efetivamente, as indústrias no Brasil, elas também não estão voltadas prioritariamente para o mercado interno, elas estão voltadas prioritariamente para o mercado externo. E é interesse da burguesia brasileira estar voltada para, né, esse mercado externo, porque ela não procura, para ela é vantajoso, é mais vantajoso do que ela buscar uma certa autonomia e combater esse mercado internacional, e aceitar a sua condição dentro desse mercado mundial. E é bem isso mesmo, Gabriel, é bem marxista mesmo essa análise do Caio Prado. Então, que ele vai fazer uma análise econômica da sociedade brasileira a partir desses aspectos. Ok? Então é isso, gente. Semana que vem eu vou disponibilizar uma provinha para vocês, para a gente para ver como vocês estão em relação a isso, tá? E aí vocês já vão treinando também para os vestibulares. Esses autores aí sempre estão nos vestibulares, quem na UEL, assim, ó, a probabilidade de um desses autores cair numa segunda fase da UEL, para quem vai fazer sociologia na segunda fase, é muito grande. Então, é importante que vocês tenham esses conceitos ou essas ideias bem claras aí, tá? E se tiver dúvida, gente, entra em contato, manda mensagem lá no Google Meet, que eu. No Google Meet, não, no Classroom, que eu respondo, tá? Com vocês, meu caro. Então é isso, gente. Aí a semana que vem eu vou disponibilizar uma provinha para vocês e daí a gente não faz a aula pelo Meet, tá? E aí eu vou colocar lá no YouTube depois para quem perdeu e quiser assistir de novo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom final de semana aí para vocês, bom descanso e fiquem em casa, quem puder, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Alan. Tchau, tchau. Tchau, Natália.